Roberto, tu me pedisse para mim falar da conexão tribal, né, de como alguns produtos surgiram, né, de necessidade. O primeiro produto que surgiu de necessidade foi o pneuma, né, que o meu parceiro da época, foi meu parceiro por 16 anos, tinha rinite crônica, então eu comecei a pesquisar e acabamos descobrindo o pneuma, que é um produto que é o mais vendido da Butantan Essências, né, que é para... Porque assim, a gente se preocupa, né, escova os dentes, né, escova a língua, mas não limpa as vias aéreas superiores. E o pneuma seria um produto para a gente usar de manhã e de noite, por exemplo, para limpar as vias aéreas superiores. Assim como tu escova os dentes, deveria limpar o nariz, né? E quando tu tá congestionado, ele ajuda bastante. Então, isso surgiu uma necessidade. Surgiram outras necessidades. Eu tive numa... Olá a todos, você é bem-vindo. Nós estamos aqui reunidos com a professora Carmen Barros, ela que foi uma das minhas mestras nessa existência, né? Foi a minha terceira professora de astrologia, né? E com quem eu tive a primeira aula com ela foi de mitologia e a segunda foi de trânsito, duas aulas bem marcantes, assim, né? Por isso que foi uma pessoa que marcou bastante a minha caminhada e por isso que eu vim aqui te pedir esse bate-papo, né? Porque o que mais me chamou a atenção quando na primeira aula de mitologia foi tu, uma professora, cantando La Vie en Rose de Edith Piaf para ilustrar o arquétipo do planeta Vênus. Então quem teve a oportunidade de vivenciar aquilo, experimentar aquilo, sabe o que isso significa, né? É que assim, tudo foi uma consequência de erros, né? É que eu não tive tempo, né, de preparar uma outra coisa, aí eu pedi para o meu irmão imprimir a letra de La Vie en Rose e cheguei e disse, vamos cantar, e todo mundo só se olhava, ninguém fazia nada, eu cantei sozinha. E eles ficaram perplexos, né? Mas eu queria trazer o mito, né, uma coisa mais concreta, né? E a música, a expressão artística, é uma Vênus simboliza também isso. Foi uma vivência, né? A astrologia para mim foi um processo iniciático, né? Então os mestres que fizeram parte dessa iniciação são marcantes pra gente, né? E tu é uma dessas pessoas, né? E além da astrologia, a gente sabe que tu tem outras vivências, outros saberes, né? Que vieram antes da astrologia, então a gente queria... A astrologia foi o primeiro conhecimento, assim, não tão, né, palatável para a sociedade e tal, que me chamou a atenção. Eu fiquei doente, tive que ficar de cama, e aí cada vez mais eu lia livros de astrologia. Eu tive um sabor lá no meu trabalho, por causa de uma direção que me colocou numa área que eu não achava adequada para mim, né? E aí o meu parceiro foi transferido para o Rio, e eu resolvi tirar uma licença. E aí no Rio eu pensei em fazer um outro curso, quem sabe psicologia e tal, e ao mesmo tempo só estudava astrologia. Comecei a fazer curso de astrologia, parei com o pré-vestibular. E quando a gente fica doente, esse tempo antes de eu ir para o Rio, que eu fiquei olhando para o teto, a gente passa a vida da gente de uma outra forma, né? A gente começa a ter outros valores, a pesar as coisas de uma outra forma, né? E a não ter medos, assim. Quando eu voltei do Rio para a FEE e pedi demissão. Foi um choque para todo mundo. Estava trilhando o caminho da astrologia, comecei a atender pessoas próximas e tal. Me adaptei a uma situação financeira não confortável. E quanto tempo durou esse teu momento sabático, assim, lá no Rio? Assim? Eu fiquei 1 ano no Rio, que eu já estudava astrologia, e lá eu vivia astrologia, né? Da manhã à noite. Eu estudei muito. Foi uma coisa assim, super intensiva. Naquela época não tinha computador como tem hoje, né? Eu aprendi toda a parte de cálculo e tal. E quando eu voltei, as pessoas gostaram muito das coisas que eu fazia, né? Então eu comecei, teve gente que queria aprender astrologia, então eu comecei a ensinar assim por acaso, assim, para amigos e tal. E acabou que me tornei professora de astrologia, astróloga, né? Sim. E a astrologia foi, assim,
iniciática para mim, Também. né? Me tirou daquela forma, né, de pensar, me abriu horizontes. Eu conheci muita gente por causa da astrologia, né, e aos poucos fui sendo apresentada, né, intensamente por outros saberes, né, e eu tinha dentro de mim sempre tive uma curiosidade assim muito grande, né. E diferentemente do que acontece na nossa sociedade, eu acredito que os generalistas têm um papel super importante, né? E se tu for ver, não que eu seja um gênio nem nada, mas se tu for ver, os grandes gênios são muito mais generalistas do que especialistas. Especialistas em alguma coisa. Sim. Mas não quer dizer que eles não tenham um conhecimento profundo, né? Mas eles não se atêm a um conhecimento. E eu me declaro, para quem quiser ouvir, uma generalista, né? Eu frequento muitos mundos, né? E já me destaquei bastante em muitos mundos. Eu dei aula de astrologia por 10 anos. Sim. E fui astróloga, e tem muita gente que passou pela minha mão, e eu acho que dava boas aulas, porque eu adorava dar aulas, me divertia com os alunos, né? Era uma coisa assim muito, e gostava muito de dar aula, para tu me pegasse, né? Eu dei aula de trânsito, né? Mas eu adorava os iniciantes, né? Que é tu pegar a pessoa assim, porque nós pensamos dentro de uma caixa, né? Nós pensamos quadrado, né? E em 2 planos, e a astrologia te tira dessa caixa, né? Tu precisa pensar no espaço, em 3 planos, né? Hoje em dia, se tu pergunta assim, onde é que o Sol nasce, ninguém sabe, né? A gente está perdendo a capacidade de se localizar, porque está tudo no celular, né? Sim. É importante a gente ter a localização dentro da gente. Então a astrologia foi essa porta mágica, assim, que me abriu para outros mundos. E com a astrologia eu conheci outras pessoas de outras áreas, né? Conheci o Reiki, por exemplo, conheci o Carlos Gutierrez, né, que estava dentro de um grupo que estudava terapia floral, né? E um dia eu fui no consultório dele, ele mostrou uma caixinha assim, eram as essências do Himalaia. Ele abriu a caixa e eu enxerguei flores, mas eram vidros, Eram né? vidros. Eles não querem assim pra mim. Disse que isso, tá louco, isso aí é importado, isso aqui é difícil e tal. E, aí eu comecei a me interessar por terapia floral, fiz curso de florais. Então o Alasca veio antes do floral de Bach. O Alasca não, o Himalaia. O Himalaia veio antes. Mas eles também tinham ligação com os florais do Alasca, tanto é que o Steve Johnson a gente trouxe a Porto Alegre. Esse grupo, a gente não tinha dinheiro para ir a São Paulo, então nós começamos a trazer pesquisadores quando vinham para o Brasil. A gente conversava com a Ruth Toledo, por exemplo, né? E trazia para Porto Alegre. Então, o Steve Johnson esteve em Porto Alegre e eu comecei a fazer parte intensa desse grupo. Fiz o curso de florais de Bach, achava que era super importante, com a Carmen Manari, aquele curso extenso que ela dava, muito bom, excelente. E, eu atendia como astróloga, e aí uma série de casualidades, acabei me tornando terapeuta floral. E a gente sabe que tu é idealizadora do projeto, né, do Buchazal, cuja proposta é a cura da alma, né? E antes de tu contar pra gente como é que esse projeto iniciou, eu queria entender qual dos sistemas que mais influenciou no surgimento do Buchazal. Foi o do Himalaia, foi o do Bach, foi o do Alasca, né, nesse início, né? Olha, assim, por exemplo, eu tive no Alasca, né? Eu tive a felicidade... Antes do Buchazal, antes de ser incluída... Antes de começar, eu tive a felicidade de ir ao Alasca, né? Eu também fui à costa pacífica do Canadá, tive aula lá, fiz um curso lá com a Sabine Petit, fiz. Então, essas experiências de conhecer o pesquisador, né, de estar junto com o pesquisador, no Alasca, junto com o Steve Johnson, o nosso grupo, nós éramos 30 e poucas pessoas,
nós co-criamos 2 essências lá, eu tive presente nisso. Sim. Né? Depois eu me apaixonei muito pelos florais do Havaí. E eu fui aos Estados Unidos por uma outra questão e combinei com o João, que a gente estava enlouquecido com os florais do Havaí, eu fui ao Havaí. Depois que a gente chegou em Porto Alegre, que aquilo tinha sido tão intenso, de uma planta ter falado na nossa cabeça, o primeiro de nós que fosse ao Havaí iria co-criar uma essência, porque assim, aquilo foi muito, muito profundo para nós. Depois disso, depois que uma planta falou dentro da minha cabeça, né, de todas essas experiências, né, de ter ido ao Alasca, enfim, já ser terapeuta floral e tal, eu sentia muita empatia pelo Buchazal, né? Eu era muito feliz quando estava dentro do Buchazal, eu conhecia muito do Buchazal, eu sabia que o Buchazal estava precisando de ajuda, porque não havia renovação, porque você criava gado lá, os gados comiam os brotos de buchá, isso era uma coisa que me angustiava muito, né? Então eu tinha essa vivência, né, desde pequena, nesse lugar que eu conheci esse Buchazal. E aí eu praticava reiki, dava cursos de reiki, a gente fez uma sintonização de mestre reiki para Rosa, e depois da iniciação dela, eu disse para as duas, porque estava no início junto, eu digo, agora a gente vai co-criar uma essência. E ela assim, sim, tá, o que a gente precisa? Eu digo, ninguém me conta, que absurdo. Aí a gente saiu e co-criamos uma essência mineral, chamada Catedral do Arco-Íris. Foi a primeira? Foi a primeira essência, há 24 anos atrás. Né? Sim. E foi em 99, em outubro de 99, e no dia seguinte, aí no outro dia a gente co-criou a essência denominada Orquídea Magenta, né? E nesse dia a Rosa, ela ficou muito emotiva, assim, a gente fica muito envolvida quando está no processo de cocriação. E ela disse, Carmen, está nascendo um sistema floral, quase dei nela. É louca! Imagina, isso aqui é uma coisa assim para nós e tal. Esse foi o começo, né? E aí ele começou a crescer, e desde tive que fazer rótulos. E essa cocriação, ela tem relação com o teu sentimento naquele momento, com o momento da tua vida, ou não? Ela tem relação com o meio, com o ambiente que a planta se encontra? Ou as duas coisas? As duas coisas, né? Porque cocriação, entende, como diz, para mim é uma dádiva da natureza. Né? Eu acho que a minha participação é ser parteira. Informações vão chegando para ti antes da essência aparecer. De alguma forma, tu começa a ter percepções assim, né? E depois que a essência é cocriada, tu vai também... Na hora tu já sabe mais ou menos um monte de coisa para que aquela essência serve. Mas também com o tempo, né, tu vai descobrindo coisas sobre a essência que tu não conhecia. E às vezes outras pessoas também te dão feedback e desde que tu não tinha te dado conta, porque tu é só um ser humano, tu não pode te dar conta de tudo. Né? Um sistema, mesmo os florais de barro, até hoje a gente está descobrindo coisas, né? Que é um sistema maravilhoso, né? E tem uma gratidão imensa, né? O Dr. Bach está aqui, não sei se dá para ver, mas lá em cima está o Dr. Bach. Falando em Dr. Bach, professora Carmen, te mete! Sabe que eu sou terapeuta do sistema Bach. Quando eu me habilitei... Eu também! Quando eu me habilitei para estudar o Buchazal, tu disse, não, primeiro tu vai estudar o Dr. Bach. Tu lembra disso? Muitos anos atrás. Vem cá, eu não tinha razão. Tinha. Sabe? Porque assim, por que tu não vai consultar, entende, e aprender na origem? Tá certo. Tu tá desprezando os outros sistemas? Não! Entende? Mas assim, eu acho super importante a gente conhecer de onde é que veio, entende? Conversar sobre a história dele, tem tanta coisa escrita sobre os florais de barro, né? E não pensa que de vez em quando não tomo também, claro, ok, eu tomo muito Buchazal, entende? Mas, sabe, eu acho que não existe assim um sistema melhor que o outro, existe uma coisa que tu te adapta melhor
a uma situação do que outra. Sim. Né? Eu sinto assim, ó, que o Buchasal, ele precisava de ajuda, né? E ele ofereceu ajuda. Sim. E assim como o Bach, quando ele, a primeira planta que ele co-criou, né, o primeiro floral que ele co-criou foi o Mimulus, em função do medo que ele estava sentindo. Sim. Da vida que ele tinha deixado para trás. Ele era Sim, médico mas e tal. a natureza ofereceu para ele. E como é que foi essa primeira cocriação tua? Justamente foi uma essência mineral, né? Ah, foi uma essência mineral. Sim, eu tenho paixão pelas essências minerais, né? E essa essência, ela deu a base, deu a fundação, né? Deu a força para mim, para nós podermos cocriar no outro dia uma essência de orquídea. De orquídea, entendi. As orquídeas são muito sutis, né? Elas, as raízes das orquídeas estão no ar, né? Então, tu vê que, curiosamente, né, deu isso, da primeira essência ser um mineral que te dá sustentação, porque as que falavam dentro da minha cabeça eram as orquídeas. Né? Porque essa coisa da raiz estar no ar dá uma coisa de falta de estrutura, né? Sim. Sim, mas quando tu te volta para o alto, é importante que teus pés estejam em terra. Sim, claro. Buchasal Essências, ela nasce, né, com essa percepção, né, do pedido de ajuda do Buchasal. E quanto mais as essências estavam aparecendo, mais era falado do problema da preservação do Buchasal. Sim. E foi falado dentro da família, etc. Meu pai, que era médico, começou a falar sobre isso também. Aí um dia meu irmão se encheu e disse, eu vou para Embrapa. Este meu irmão é co-criador junto comigo da essência do butiá. Pra tu ver como é que a coisa é, como o próprio Buchasal, né? E ele disse, eu não aguento mais isso, eu vou falar com o pessoal da Embrapa. Aí teve a felicidade de conhecer a doutora Rosalia Barbieri, né, da Embrapa, e falou, né, que a gente estava com esse problema, e ela disse, mas a gente teria que pesquisar, a hora que quiserem, o que quiserem, enfim. E voltou apavorado, como se diz, com o rabo no meio das pernas, e disse assim, pelo amor de Deus, vai aparecer os pesquisadores, eu não entendo nada dessas coisas que tu sabe, tu tem que estar junto. E tu chá comigo, tu imagina, essa altura o Buchasal, a nossa intimidade era enorme, porque, né, já tinham várias essências. Né? O socorro começou a vir a partir dessa... Isso. Então, eu acho, para mim, que o sistema Buchasal nasce... E quantas essências tinham sido já co-criadas quando decidiram? Eu acho que umas 10 ou 20, uma coisa assim. Eu nunca... Foi junto, então, o processo? Sim, não, mas a butiá já existia outras essências de orquídeas, já existiam essências minerais, né? E quando esses pesquisadores foram lá para conhecer, eles não tinham ideia do que era um Buchasal, da extensão e da biodiversidade que existia lá, né? E como eu tinha uma intimidade, né, meu olhar era totalmente diferente, porque eu via coisas que os outros não estavam acostumados a ver, né? E foi uma alegria deles, assim, de conhecer um lugar tão diferente e tal. E disso, né, aí eles começaram a pesquisar, foram cercadas 3 áreas de 1 hectare para eles fazerem pesquisa, e depois foi estabelecida uma metodologia para que houvesse a regeneração do Buchasal, porque é importante que as coisas sejam feitas com uso, né? Então se estabeleceu essa metodologia. Então a Buchasal Essências, a pesquisa, né, e a regeneração andam juntas, né? Então, quando a gente pensa na cura, a gente não pode pensar só na cura dos humanos ou dos animais. Para mim, a gente tem que pensar na cura da natureza também. Pois é, e tu como idealizadora desse projeto, né, tu conseguiu acompanhar a tua cura pessoal com a cura do Buchasal? Sim, claro, né, porque a gente...
E ela caminhou junto com as descobertas dessa cura, tu conseguiu Sim, identificar isso? Com certeza. Só que assim, ó, né, eu sou muito imperfeita, ainda tenho muita coisa para melhorar. E uma vida às vezes não basta. Mas só que acontece que existe também aquele processo de tu curar outras pessoas, né? Às Sim. vezes tem coisas que tu não cura em ti, mas que tu consegue Sim. curar em outras pessoas. Assim, tu fica mais... É apenas um instrumento, né? Exatamente, tu é um instrumento, né? Tu fica mais perceptivo. E de alguma forma, entende? Aquele Buchazal, né, falou e alguém ouviu. E ele ofereceu cura. Talvez em outros lugares a natureza siga falando. Talvez não tenha ninguém para ouvir. Né? Eu tive a felicidade de conhecer esse Buchazal desde pequeno, de morrer de amores pelo Buchazal, de por uma série de casualidades ter me transformado numa terapeuta floral, né? E ter chegado a esse ponto. Mas todas essas outras coisas me ajudaram talvez a escutar, né? O Reiki, a Aura Soma, todas essas coisas eu estudei muito. Sou muito feliz de ter tido essas oportunidades e eu tinha uma intranquilidade dentro de mim muito grande. E aos poucos, à medida que as coisas foram se ampliando, né, e também que aconteceu a rota, eu como socióloga tenho maior apreço por isso. Que eu tive a oportunidade de conhecer o Buchazal, né, e eu até quase cocriei com uma flor lá, dentro do lago lá, né. E como é que hoje se tu vai, por exemplo, num outro Buchazal, tu consegue também sintonizar com as plantas em outro ou é mais no outro Intaps? Basta tu abraçar uma árvore, né, e tu sintoniza com ela, né. Mas tem essências, por exemplo, que foram feitas em outros lugares, né. Como a Rina, e quem co-criou foi o João. Né? A Rina, inclusive, está parando de existir, porque a quantidade que a gente tinha, né? Agora para ter a Rina de novo tem que ir até o Havaí. Está terminando, está no finzinho, Rina. Mas tem 4 essências que foram co-criadas em Fernando de Noronha. Essências minerais foram co-criadas lá. Entendi. Mas, assim, o Havaí, Fernando de Noronha e o Buchazal, eles têm alguma coisa em comum. Todos são terra nova. O Buchazal, originalmente ali era mar, né? Depois o continente levantou. Né? Em Fernando de Noronha, aquilo é uma ilha vulcânica, né? E o Havaí também é uma ilha vulcânica. Então o sistema Buchazal, ele é um sistema de plantas de terra nova e minerais que estavam naquela terra nova, né? Então, o ambiente de terra nova é muito forte. Então, o que acontece onde tu tem um lugar de terra nova? As mudanças são muito drásticas, né? Chove muito, venta muito, sabe? São lugares assim onde houveram transformações muito grandes, né? Então, quando a gente está nesses processos de transformações meio rápidas, o Buchazal Essências é uma coisa que a gente pode pensar. Qual a emoção que tu poderia resumir? Por exemplo, o Dr. Bach, eu vejo que a base do sistema dele é o medo, em função até do momento que ele, entre 2 guerras e tal, é o medo. Né? O medo está impregnado, eu vejo, nos 38 florais do Dr. Bach. Tu poderia resumir uma emoção que tivesse impregnado nos 60 e poucos florais de Buchazal ou não tem essa emoção? Olha, eu acho que é essa coisa da restinga, a pressão, né? A transformação, né? Tem que estar sempre se transformando. Embora o Buchá seja uma planta longeva, né? Os minerais também são longevos, né? Muito mais ainda. Mas a transformação é muito rápida, então tu tem essa pressão da transformação. Isso é bem pertinente no momento que a gente está vivendo. Sim, eu acho. Eu acho. Mas é o que tu sente, né? A pressão, né? Muito vento, muita chuva, muito sol. É sempre uma pressão. E o Buchá é um forte, né? Claro. É um fortaleza. Né? É uma fortaleza. Uma fortaleza. Né? E ele é muito, muito generoso. Né? Os frutos são ricos em nutrientes, né? Aquele coquinho também é rico em óleos, né? E da palha pode-se fazer um monte de coisa e ele dura muito, ele leva muito tempo para crescer, mas ele dura 300 anos. Sim. Né? Então
E tem toda uma biodiversidade que vive nesse ambiente. Então, preservar um butiazal não é só tu preservar o indivíduo butiá, né? É tu preservar um monte de outros seres, né? As orquídeas, por exemplo, tem muitas orquídeas que moram nos pés de butiá e outras plantas, né? Sim. Além de insetos e bichos que por lá habitam. Então hoje em dia a gente conhece inúmeras coisas, né, do butiazal, porque a ciência esteve lá. Pois é, né, e conheceu, então isso é um conhecimento que se espalha para todos os outros. Sim, né? sim. Então é uma coisa que a Embrapa está fazendo, né, nós somos liderados pela doutora Rosalie Barbieri, de uma forma absolutamente excepcional. E assim, eu tenho uma curiosidade com relação a isso, né? Assim como a astrologia, né, tem uma relação difícil com a astronomia, embora seja uma sustentação científica da astrologia, os astrônomos não acreditam, na maioria dos casos, não acreditam na astrologia. Como é que é se relacionar com um cientista, né, que não acredita que tu está trabalhando? Quando se fala em essência do butiazal, está se falando da alma. Sim, e isso geralmente como é que é? Assim, o cientista é uma pessoa, né? Sim. Então, assim, o cientista se sente bem no butiazal. O cientista fica faceiro no butiazal. E o cientista, assim, alguns pelo menos, né? Não vou citar nomes para coitados não ficarem mal na foto, alguns assim, dizem assim, ai, Carmen, aquele spray maravilhoso, será que tu me arranjava mais? Aquele do pneuma, né? Será que tu me arranjava mais? Ai, tenho botado aquele spray nas nossas reuniões, spray ambiental, né? Nas nossas reuniões, será que tu não arranjava outro? Claro, sempre arranjei gratuitamente, porque assim mas evidentemente essas pessoas talvez não vão falar publicamente sobre isso, mas a Butiazal Essências esteve lá, entende, em uma série de ocasiões sem as pessoas saberem, né? Então surgiram outras necessidades, né? Eu tive numa escola onde o pessoal da Arte Flor fazia um trabalho muito interessante, e nessa escola, uma escola de periferia, havia muita violência entre as crianças e com os professores. E aquilo me chamou muito a atenção, então eu pensei como é que a gente poderia ajudar. Achei que um spray ambiental seria uma coisa legal, entende? Porque poderia ser passado antes das crianças chegarem e não envolveria as crianças terem que tomar um floral. Então, fiquei pensando como é que isso poderia ser feito. Ele é o casamento da terapia floral com óleos essenciais, assim como o pneuma também é um óleo essencial e essências do butiazal, e deu super certo, né? Porque na verdade o Conexão Tribal ajuda a gente a viver no coletivo, né? A criar esse espírito de grupo, se abrir para o espírito de grupo, não é para todo mundo concordar, né? Aliás, a divergência é que faz a gente crescer, mas para que não exista essa agressividade, para que a gente consiga entrar nessa questão do grupo, do respeito no grupo. E deu super certo, né? Inclusive em vários outros lugares, em várias outras situações, as pessoas estão usando Conexão Tribal justamente com esse intuito. Não é que todo mundo pense igual, mas que haja essa possibilidade de diálogo, né? E tem sido bem legal, eu fico assim super contente, né, com o sucesso que a gente teve com esses produtos que foram criados a partir de uma necessidade, né? Criou-se uma necessidade, me perguntaram o que podia, eu fiz para uma situação e acabou virando um produto, né? Eu tenho uma pergunta pessoal, muito pessoal para ti talvez seja, né? Qual dessas essências que tu tenha criado é a essência que mais te tocou, que mais foi importante para ti e por quê? Se tu quiser responder. Olha, é muito difícil. Qual é o filho que tu gosta mais? Exatamente, é mais ou menos isso. Sabe? Qual é o filho que te deu mais trabalho? Ou talvez uma emoção que tu estivesse vivendo que fosse mais intensa nesses anos, desde que tu foi. Desde a primeira. A cada cocriação tem uma coisa tão profunda assim, sabe? Que mexe dentro da gente. Chorar quando a gente está cocriando não é uma coisa rara. Né? Se emocionar, assim, sabe? Mas, por outro lado, sempre tu tá ali muito firme, né, no que tu
Teu propósito. Teu propósito. Eu tive sempre muitas dúvidas, né? Se aquilo era real, talvez. Não, aconteceu uma vez, eu queria tirar a foto sabe, eu vi que eu estava atrapalhada, sabe, o trabalho de cocriação tu fica um pouco, tu tá no planeta, mas ao mesmo tempo tu não tá, entende? Tu fica algalhado por dentro, não consegue dormir direito, fica meio excitado, digamos assim. E eu tava assim, eu achei que eu tava assim porque eu tava meio irritada, porque eu queria tirar umas fotos que eu não tinha conseguido tirar, e já não era mais a época das orquídeas, e eu procurava as orquídeas e não achava, até que encontrei uma orquídea, mas essa orquídea tá tão alta, não sei mais o que, tá lá, aí consegui pegar a orquídea, era uma orquídea tão esquisita, não era a orquídea que eu tava procurando. Mas sabe, como é que eu vou te dizer assim, eu custei a entender que o que eu estava procurando, que era tirar a foto de uma orquídea, entende? Foi me apresentado pela natureza uma orquídea que eu nunca mais vi. Ela é muito rara, porque ela é um híbrido natural. E aquela orquídea acabou se transformando numa essência, mas eu custei a entender. Eu não procurei por ela, ela se atravessou na minha frente. Entende? Eu queria só bater uma foto. Entendi. Ela se apresentou para ti. Isso, ela se apresentou para mim. Eu estava já meio alterada, mas eu estava alterada porque eu achei que eu estava brava, porque eu não estava achando. Sabe, ela se chama orquídea ciclame por causa da cor dela. Né? E ela se transformou numa essência. E ela, sim, ela é uma essência. Se chama orquídea ciclame, é a essência. E ela é... Mas sabe, eu custei a entender, eu custei a perceber, né? Então, e tem coisas assim maravilhosas que acontecem, por exemplo, no lugar onde foi feita uma essência uma vez, bem no lugar onde estava o frasco, assim, né? Eu fui lá só para olhar o lugar de novo. Quando eu cheguei lá, tinha um avestruz que fez um ninho exatamente naquele lugar. Então, tu sabe que o lugar onde a essência é feita, ele não é por acaso qualquer lugar. Né? Porque uma ema, né? Não é avestruz, uma ema não faz ninho em qualquer lugar. Ela fez num lugar especial. Quando ela me viu, ela levou um susto, e eu 2 sustos. Saiu correndo, eu tenho foto, um ninho com 8 ovos, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, sabe, essa experiência assim, de vida, da cocriação, entende? Tu aprende muito sobre ti. Às vezes tu sofre muito quando está acontecendo uma essência, porque tu começa a fazer todos os sentimentos, a perceber a sentir tudo que aquela essência trabalha, né? E é muito bom quando tem outras pessoas, porque às vezes a outra pessoa passa por isso e tu fica de observador. Por exemplo, na essência do Buchá, né? O Buchá trabalha muitas coisas, mas uma das coisas que ele trabalha é a cólera, a ira, né? A raiva. Sim. Todo mundo tem. Ainda bem que tem, porque é um sentimento importante e necessário, mas o que tu faz com isso é que são elas. Né? Existem momentos onde tu tem que estabelecer limites e tu tem que estabelecer esses limites com força. Tu não precisa estabelecer eles com raiva, mas tu precisa estabelecer eles com firmeza. O Buchá te ajuda a ter essa firmeza, por exemplo. Isso. Né? Porque a própria planta, ela é assim, né? Então, assim como tu falou no início lá da astrologia, que foi um processo iniciático, dá para dizer que tem sido um processo iniciático. Tem sido um processo iniciático. A cada passa. O projeto Bruchazal tem sido um processo iniciático, e ele é um processo, para mim, ele é um processo iniciático a nível pessoal, e ele é um processo iniciático a nível coletivo. Sim. Quando eu olho para trás, né, eu vejo que a Bruchazal Essência já cumpriu um grande papel, né, que era sensibilizar pessoas, entende, para o Bruchazal. E essas pessoas sensibilizaram outras, enfim, isso aí tá de bom tamanho, né. Eu
sempre acho bom a gente poder pensar assim, se eu morresse hoje, valeu a pena. Valeu a pena. Então a gente agradece. Eu que te agradeço. A disponibilidade é sempre bom te ouvir, é sempre bom. É muito divertido estar contigo, eu adoro. Obrigada pela oportunidade, querido. Tudo de bom. E muitas pessoas, né, a gente trabalha muito e fala muito nessa questão da fartura, né? E a gente sabe que muitas vezes a própria concepção do que seja fartura é muito diferente de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente, né? E eu também me preocupava com isso. E aí eu acho que para a gente experimentar a fartura, muitas vezes a gente tem que mudar coisas dentro da gente, até para a gente acreditar que a gente merece a fartura, né? E o que é a fartura? Fartura é uma coisa diferente de pessoa para pessoa. Normalmente a gente acha que fartura é ter muito, né? Eu acho que é ter quando tem necessidade. Varia muito de pessoa para pessoa. E, sobretudo, a importância da gente se abrir para as mudanças, né? Quem não está aberto para a mudança nunca vai experimentar a fartura. E foi dessa percepção e dessa necessidade que surgiu a essência cornucópia, né? Cornucópia vem da mitologia, né? A cabra amalteia, né? Enfim, quem quiser pode olhar lá na mitologia, mas enfim, ela perdeu um corno que foi abençoado e esse corno se chama cornucópia. Então, a cornucópia é para a gente poder beber, né, desse corno da abundância, de onde flui toda a fartura. E essa essência nos ajuda muito a nos abrir para a mudança, né? Uma vez que a gente pensa que a fartura chega como um presente do céu. A fartura é uma coisa também trabalhada, né? Se não houver um trabalho interno, tu nem reconhece quando tu está tendo fartura. E muitas vezes, para se ter fartura, a gente tem que trabalhar pela mudança, né? A gente tem que se transformar. Então a essência da cornucópia nos ajuda muito nos momentos de transformação. E é uma essência ambiental, a gente pode usar ela, tem a cornucópia ambiental e tem a cornucópia sem ser ambiental, né? A pessoa pode estar tomando, ou tu pode usar isso no ambiente. Ele é muito interessante em trabalhos de grupo para a gente poder se abrir para a mudança, né? E se sentir abençoado com a mudança, a transformação e a abundância que vem dessa transformação. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.